Pessoal, tema número 5 dos nossos vídeos, nulidade dos contratos, artigo 147 da nova Lei de Licitações. Você já sabe, nós somos da empresa Impugnar Licitações, consultoria empresarial. Nós estamos aqui à disposição para poder dar consultoria à sua empresa, desde a fase da licitação, publicação do edital, até pós-contrato. Nós tratamos de vários temas, esses vídeos aqui que nós estamos publicando, eles são temas da nova lei de licitação. E a ideia é o quê? É tirar dúvida, ter uma conversa numa linguagem simples, numa linguagem clara, né? A gente vê muito vídeo aí na internet que, às vezes, o professor, até porque tem muito conhecimento e tem dificuldade de ter uma linguagem mais tranquila, fica mais difícil da gente entender. Aqui a ideia é falar mesmo uma linguagem normal, tranquila, para todo mundo entender. E dessa forma, hoje o tema vai ser o quê? A nulidade dos contratos, artigo 147. Ora, vamos lá. Quando a gente falava em nulidade... aliás, quando você se fala no tema nulidade na administração pública, geralmente você pensa num vício, numa irregularidade que ela é insanável, né? Ela é insanável e leva aí a uma nulidade. Caso outro, seria uma revogação, né? Mas, enfim, aqui o legislador da nova lei de licitações, aqui no artigo 147, ele preferiu fazer o seguinte: olha, se for acontecer uma anulação, antes de eu decretar essa nulidade desse ato, desse contrato, primeiro eu vou ver o interesse público, se o interesse público vai ser muito afetado por essa anulação, justamente para evitar prejuízos maiores. Essa ideia é boa? Essa ideia é muito ótima. Mas o que acontece, assim, é que relativizaram a nulidade, né? Antigamente, como eu falei, a nulidade era um vício insanável, acabou, não tem conversa, anula. Hoje não, hoje antes de anular ele vai analisar a situação, né? Se o interesse público vai ser muito afetado, para ele poder, com cautela, né, saber se vale a pena anular ou não. Vamos lá no artigo 147. Olha só, a questão é que seria, em que caso poderá ocorrer a nulidade do contrato administrativo, né? A resposta vai estar aqui no artigo 147. Constatada a irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, ou seja, a nulidade ela pode acontecer na licitação ou no contrato. Caso não seja possível o saneamento, repito, antigamente a gente falava em nulidade, não tinha que falar em saneamento. Era viciado o ato, era insanável, anula. Hoje não, hoje estamos falando aqui na possibilidade de saneamento, né? Então vamos lá. Constatada a irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos. Ou seja, eu só vou anular o ato ilícito lá na licitação ou aqui no contrato, uma irregularidade, se porventura isso for bom para o interesse público. Se não for, eu não vou anular. Vamos lá nos casos. Impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato. Como é que você vai entender isso? Vou repetir: impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato. Ora, você está com uma obra ali de construção ou manutenção predial, em que ocorra ali algum vício, já durante a contratação. Aí você fala: para tudo que eu vou anular esse contrato. Mas aí, se você for fazer uma análise mais macro, você vai ver o seguinte, e considerando o interesse público, que se eu anular esse contrato, eu vou ter muito prejuízo econômico para o erário, para o cofre público. Vai me dar muito mais prejuízo se eu anular do que se eu permitir que esse contrato, ainda que viciado, com irregularidades, ele prossiga. Então eu resolvo o quê? Deixa o contrato prosseguir. Vamos deixar ele prosseguir, porque o impacto financeiro vai ser menor, ainda que ele seja um contrato irregular, viciado.
Claro que eu vou apurar responsabilidade, indenização, etc. Mas eu vou deixar esse contrato seguir. O inciso 2 fala mais ou menos a mesma coisa e é até mais fácil enxergar. Riscos sociais, ambientais e a segurança da população decorrente do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato. Olha só, eu tenho um contrato, por exemplo, de saneamento de esgoto, águas pluviais, etc. Bom, o contrato deu uma irregularidade lá, a empresa fez alguma besteira e é vício insanável, tem que anular. Mas nós estamos falando de esgoto, de saneamento, né, de águas pluviais, enfim. Eu posso, se eu anular esse contrato, pode ocorrer um dano ambiental, um dano social para a população, entendeu? Se eu paralisar aquilo lá. Então é muito mais interessante para o interesse público que eu deixe aquele contrato caminhar, tente sanar aquela irregularidade e evite aqui um dano ambiental, alguma coisa que o valha. Os outros incisos vão falar mais ou menos da mesma coisa. É por isso que eu vou pular aqui para o parágrafo único, que ele vai dizer o seguinte: caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato, é o que eu falei para vocês, e pela solução da irregularidade por meio de indenização de perdas e danos, não é isso? Sem prejuízo da apuração de responsabilidade. Ou seja, eu vou deixar o contrato caminhar, vou evitar um dano ao cofre público e vou apurar a responsabilidade. É isso, relativizar a nulidade. Aqui no parágrafo 2º do artigo que a gente está tratando, 147, vai dizer o seguinte: ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade, poderá decidir que ela só tem eficácia em momento futuro, suficiente para efetuar a nova contratação por prazo de até 6 meses. Nesse exemplo que eu dei aqui, da questão do esgoto, a empresa está fazendo lá um tratamento, enfim, eu evito anular para não dar um dano ambiental, só que eu posso fazer o seguinte: eu vou anular o teu contrato daqui a 6 meses, que aí é o tempo que eu consigo fazer uma nova licitação e contratar uma nova empresa que não dê o quê? Que não dê prejuízo. Gente, esse foi o tema número 5, que foi a nulidade dos contratos, artigo 147. Nulidade essa que, no meu ponto de vista, foi relativizada. E aí a gente segue aí no canal com novos vídeos. Dê o seu like. Um grande abraço.